Abra sua Bíblia no Salmo 18, versículo 1 e 2. Salmo 18, versículo 1 e 2. Diz o Salmo 18, versículo 1 e 2. Eu te amarei, Senhor, de todo o meu coração. Ó Senhor, fortaleza minha. O Senhor é o meu rochedo, o meu lugar forte e o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza, em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Eu quero falar com você sobre 8 características de Deus que se manifestam a nosso favor. Esse texto me mostra 8 características de Deus que Ele manifesta em meu favor e em seu favor. É o que eu quero tratar com você aqui essa noite. A primeira característica, o Senhor é o meu rochedo ou rocha. É a mesma coisa, rochedo ou rocha, né? Você sabe que rochedo ou rocha é um terreno firme, não é? Sólido, não vulnerável, que você pode construir alguma coisa que vai estar bem edificada. Essa linguagem simbólica está nos mostrando que Deus é nossa rocha. Você pode alicerçar a sua vida em Deus, que a sua vida não vai ficar abalada. Agora, lamentavelmente, muitas pessoas estão sustentando a sua vida em terrenos perigosos, em areia, em terreno movediço. Como Jesus falou em Mateus capítulo 7, versículo 26, todo aquele que escuta as minhas palavras e não as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem que edificou a sua casa sobre a areia. Vieram a chuva, os ventos, e foi grande a sua ruína, porque estava edificada sobre a areia. Há pessoas edificando a sua vida, não em Deus, mas em areia. Como, por exemplo, no ocultismo. Pessoas envolvidas por coisas ocultas. A Bíblia fala em 1 João, capítulo 1, versículo 5, essa é a mensagem que dele ouvimos, que Deus é luz e não há nele trevas alguma. Tudo que é de Deus é às claras. Coisas ocultas, escondidas, não são de Deus. Você está sustentando a tua vida em coisas perigosas que não vão dar sustentação a você. Eu garanto que eu estou dizendo para você aqui. Outras pessoas têm a base da sua vida no paganismo, em ídolos. Ô, meu querido, você vale mais do que qualquer ídolo. A Bíblia diz, e se você pegar uma Bíblia da tradução católica, é o mesmo texto, que a Bíblia não é nem de evangélicos nem de católicos. A Bíblia é a palavra de Deus, traduzida dos originais. Em 1 Coríntios 8,4, a Bíblia diz que o ídolo nada é e que há um só Deus. E no Salmo 115, ele vai dizer que os deuses das nações, não é? Que são feitos pelos homens, os ídolos, tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não vê, tem ouvidos, mas não ouvem, tem nariz, mas não cheiram, tem mãos, mas não apalpam, tem pés e não andam. Então as pessoas edificam a sua vida em terrenos perigosos, que não vão te dar sustentação. Outras pessoas estruturam a sua vida na sua autoconfiança do que são. O grande Salomão, o bilionário rei Salomão, o poderoso rei Salomão, ele diz uma coisa muito importante em Provérbios 3,15. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu entendimento. E o mesmo Salomão, que era um homem bilionário de uma riqueza incomparável, ele fala também uma outra coisa em Provérbios 18:11, que a fazenda do rico é a sua cidade forte, é como um muro alto na sua imaginação. Tem gente que deposita a sua vida no dinheiro. E aí, eu já disse aqui, em 2008, naquela crise econômica mundial,
em um dia, 3 trilhões de dólares viraram poeira. Gente se matou com investimentos em bolsas, né? Em fundos que viraram poeira. Então, esses são terrenos de areia, que se você edificar a sua vida, você vai ter problema. Agora, também quero dizer, aí eu vou falar para o povo aqui da igreja, né? Porque aqui a gente não é hipócrita nem fariseu, está falando só para pessoas que não têm o conhecimento da palavra. Mas aí eu quero falar para o povo aqui da igreja. Aí é com você, meu irmão, chegou a sua vez. É que até na igreja tem gente edificando a sua vida em besterol, em crendice, em meninice. Por isso que o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 3,1, diz assim, olha, eu falo com vocês porque vocês são carnais, vocês são meninos, eu não falo como espirituais. Porque a base que vocês estão montando aí, da vida de vocês, está num terreno frágil. A base da sustentação da sua vida está no terreno frágil. Deus é rocha. E esse tipo de gente, a verdade é essa aqui, não é o problema da base. O problema é o que está construindo em cima. A base é Deus, mas só que a construção é mal feita. Não é a base. Na verdade, esse item aqui não tem a ver com a base. O primeiro tem. Esse item aqui tem a ver com o que você constrói a partir da sua vida com Deus. E tem gente na igreja, cheia de crendice, de bobagem, construindo a vida cristã em cima de bobagem, não na palavra. Agora, se você tem uma boa construção da sua vida na base, que é Deus, fique tranquilo. É aquilo que Jesus falou em Mateus 7,24. Todo aquele que escuta as minhas palavras e pratica, compará-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correram os rios, sopraram os ventos, e a casa não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. O Salmo 139 diz um texto muito bonito lá. Se pegar as asas da alva e habitar nas extremidades dos mares, até ali a tua mão me sustentará. Esse mesmo Salmo 18, no versículo 31, diz: quem é Deus senão o Senhor, e quem é rocha senão o nosso Deus? Sustente a tua vida no Deus que tudo é, que tudo faz, que tudo tem, que é Senhor dos céus e da terra, e que pode dar a você uma vida sustentável. Então Deus é rocha. Ele se manifesta como um terreno seguro para você estabelecer sua vida. Depois o texto vai dizer que ele é lugar forte ou fortaleza, dependendo da tradução. Deus é fortaleza ou lugar forte, como algumas traduções que nós encontramos. E uma fortaleza, ela tem 3 características. Uma fortaleza. 3 características, tem várias, mas 3. Primeiro, é um lugar de segurança. Fortaleza é um lugar que a pessoa se sente segura do inimigo, do ataque, né? Então, é um lugar de segurança. É um lugar para você se sentir seguro. Como diz o Salmo 46, versículo 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente na angústia. E quando Davi estava sendo perseguido implacavelmente, ele vai dizer no Salmo 57, versículo 1, na sombra das tuas asas eu me abrigo, até que passem todas as minhas calamidades. Toda a minha situação dificílima, de grande adversidade, eu vou me abrigar na fortaleza que é Deus. Agora, Deus, o lugar de fortaleza, é um lugar de segurança e também um lugar de proteção. Fortaleza é um lugar de proteção. Aquilo que está no Salmo 121, versículos 5 e 6. O Senhor é quem te guarda, Ele é a tua sombra à tua direita, né? O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, porque Ele é uma fortaleza inexpugnável.
Esse é o Deus que eu e você servimos. Então, fortaleza é um lugar que nós temos como um lugar de segurança, um lugar de proteção e um lugar de tranquilidade e descanso. Aqui eu estou tranquilo. Aqui eu não perco o meu equilíbrio emocional. Aqui eu não vou ficar apavorado. Por isso que o salmista diz no capítulo 4, versículo 8, no Salmo 4, versículo 8, em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes repousar com segurança. Eu tenho a tranquilidade, porque eu tenho um Deus que é a minha fortaleza. E aí, meu irmão, escuta essa. Para alguém te alcançar dentro de uma fortaleza, tem que destruir a fortaleza. É um princípio. Para alguém poder alcançar uma pessoa que está numa fortaleza, só tem um jeito: destruir a fortaleza. E quem é que vai destruir Deus? Segunda Crônicas 26 diz: ninguém há que te possa resistir. Quem é que vai encarar Deus, meu amado? Isaías 43, 13, um texto que quase todo mundo aqui conhece. Antes que houvesse dia, eu sou. Ninguém há que possa escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Não tem capeta, não tem demônio, não tem homem. Se Deus é a tua fortaleza, você está protegido. Terceiro, o texto diz sobre Deus, que Ele se manifesta a nosso favor. Meu libertador, no sentido daquele que dá um escape. Você tem que entender que esse Salmo de Davi, ele tem a ver com o momento de 1 Samuel, capítulo 22, 23, 24, que ele está sendo perseguido implacavelmente por 10 anos. Davi Saul com 3.000 homens da sua tropa de elite, está caçando Davi para matá-lo. É quando ele está escrevendo esse salmo. No seu pior momento, na sua pior adversidade, no momento mais terrível. Ele não escreveu esse salmo quando ele estava no trono, não. Ele não escreveu esse salmo quando estava tudo sobrando, não. Ele escreveu esse salmo num dos piores momentos da sua vida, para que eu e você possamos entender que se eu e você passarmos os piores momentos da nossa vida, Deus é rocha, Deus é fortaleza e Ele é o meu libertador. Ele vai me dar um escape. Eu declaro profeticamente para você. Eu não sei se você está vivendo os piores dias da tua vida. Eu não sei se você está vivendo os piores momentos da sua vida. Eu não sei. Mas uma coisa eu sei. O teu Deus é o teu libertador. Aquele que vai dar um escape dessa situação. Se você crer, receba aí. Dá um brado, dá um glória, dá um aleluia, meu irmão. Hebreus 12, 2 diz: como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação? Então Ele é o meu libertador, Ele me faz escapar do poder do homem mau, do poder do diabo, do poder do pecado e do inferno. Esse é o sentido aqui do texto. Olha o que é que Deus é. Ele vai dizer, o meu Deus, em quarto lugar. Lá no original é o El, isso é, o Deus Todo-Poderoso. Ele está falando aqui da onipotência de Deus, da onisciência de Deus e da presença, da onisciência, da onipotência e da onipresença de Deus. Os atributos exclusivos que só Deus possui. Esse é o Deus que eu e você servimos. O Deus que tem todo o poder para agir a hora que Ele quer, na área que Ele quer, do jeito que quiser, e ninguém pode dizer para Deus que não. Ele é o meu Deus, Ele é o meu Deus Todo-Poderoso. Aquilo que está no Salmo 103, versículo 19. O meu Deus tem estabelecido o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. E o mesmo Davi, no pior momento, o Salmo 57, representa o ápice do problema. Eu citei ainda há pouco o versículo 1, nas sombras das tuas asas, não é? Eu vou me
eu vou estar escondido, eu vou estar protegido, até que passe todas as minhas calamidades. E no versículo 2 diz assim: clamarei ao Deus Altíssimo, o Deus que tudo por mim executa. Deus pode reverter esse quadro. Eu estou falando aqui, não estou dando tiro para ver se eu acerto não, porque o meu Deus, o teu Deus, é o El, é o Deus Todo-Poderoso. Ele pode executar qualquer coisa a teu favor, Ele pode abrir qualquer porta, Ele pode derribar qualquer inimigo, Ele pode te livrar de qualquer mal. Ele é o Deus Todo-Poderoso e a Ele a glória. Quinta característica. E aqui o sentido é outro. Quando ele está dizendo aqui agora, a minha fortaleza é no sentido de Deus que me dá força. Não é mais no sentido de fortaleza como um lugar de seguro. É o tradutor, a tradução para o português. Ok? Que foi colocado aqui, esse sentido de fortaleza é no sentido que o Deus que me mantém com o seu poder. Então é profético para você, Isaías 41:10. Não temas, porque eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te ajudo, eu te esforço, eu te sustento com a destra da minha justiça. De vez em quando a gente passa por situação que diz assim: caramba, por que eu não naufraguei nessa? Eu já vi gente por muito menos se arrebentar. Como é que pode? Ou alguém diz para você: rapaz, não sei como é que você passou por isso. Eu já vi gente passar por coisas menores e não sobreviver. Ah, meu irmão, é porque Deus sustenta você com o seu poder e a sua graça. Agora preste atenção, em sexto lugar, são características de Deus que se manifestam a nosso favor. Davi está dizendo: Ele é o meu escudo. Escudo fala de proteção, escudo fala de defesa. E vocês conhecem o Salmo 91, a partir do versículo 3. Ele te livrará da peste perniciosa, né? Ele te livrará, né, do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro, porque a sua verdade é escudo e broquel. Não temerás a espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Somente com os olhos verás a recompensa do ímpio, porque tu, Senhor, é o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação, nenhum mal me sucederá. Deus é o que te defende e o que te protege. Que Deus maravilhoso é o nosso Deus. Você pode exaltar o seu nome? Você pode exaltar o Deus que é o teu escudo? Em sétimo lugar diz: a força da minha salvação. Uma salvação poderosa que inclui libertação, vida abundante, poder sobre o mal e vida eterna. E se eu trouxer esse texto para hoje, eu entendo o que Paulo diz em Romanos 1,16. Não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. E o mesmo Paulo vai dizer em 1 Coríntios 1,18, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. A salvação que Deus quer dar ao homem, ela é completa. Não apenas para livrar você do inferno, mas para transformar você, para você ter uma vida abundante e uma vida abençoada. A salvação não é a minha igreja ou a minha religião. A salvação vem de Deus. Só alguém, como é que alguém pode te salvar de alguma coisa? Se ele tiver o domínio daquilo que está tentando te derrotar. A polícia me salvou de bandido. Por quê? Porque tem o poder sobre aquele poder que quer te derrotar. Então tem que ter alguma coisa ou alguém com um poder maior
do que o seu poder, que você não consegue fazer, para que alguma coisa aconteça para salvar você de uma situação. Agora vamos para o plano espiritual da vida eterna. Como é que um homem pode salvar o outro eternamente? Pecador não salva pecador. Como é que alguém pode livrar você do inferno e do poder do pecado? Como? Homem pecador limitado também precisa. Por isso que Maria diz: a minha alma engrandece ao Senhor meu Salvador. Até Maria reconheceu que precisava de um Salvador. Então, meu querido, a salvação que Deus quer dar a você, homem nenhum pode dar. Homem não se salva a si mesmo. Outro homem não pode salvar o homem. Só quem pode salvar você é aquele que tem poder sobre o diabo, sobre o pecado e sobre a morte. Deus! Ele sim pode salvar você completa e dar a você uma vida abundante. E em último lugar, o texto vai dizer que ele é um alto refúgio. Alto refúgio, um lugar secreto, que ninguém pode atingir. Um lugar fora de perigo. Todo mundo aqui conhece o Salmo 91, versículo 1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Como é que diz? A sombra do Onipotente descansará. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Não é aquele que Deus esconde no seu esconderijo. Você habita no esconderijo do Altíssimo porque você submete às regras de Deus. E quando você se submete às regras de Deus, Ele é para você um alto refúgio. Ninguém pode te alcançar. Ninguém te acha. Irmão, eu creio, eu não falo aqui, não estou dando tiro para ver se eu acerto. Eu creio que muitas situações da nossa vida, da minha e da sua, que nós estamos fragilizados pelos embates dessa vida e pelas limitações humanas que temos. Eu acredito que muitas vezes Deus esconde a mim e a você. Eu já disse aqui porque é uma verdade. Para cada habitante do planeta Terra tem vários capetas. Não pensa que Satanás tem um demônio para cada habitante do planeta Terra. Eu garanto para você que a hierarquia de Satanás, que tem principados, potestades, príncipes das trevas e hostes espirituais da maldade. Essa quarta aqui, são tropas reservadas para entrar em ação onde estiver a batalha mais renhida. Como todo exército tem, né, tropas que só entram em ação em situações de maior adversidade. Por exemplo, a Polícia do Rio tem o batalhão de choque e o BOPE. Né? São dois batalhões que eles não entram em ação por qualquer coisa. Só entram em ação onde é necessário o envio de uma força em um nível, em uma escalada diferenciada. Eu acredito que Satanás que tem demônios para olhar tudo que é habitante da terra. E ele é um ser espiritual e nós somos seres materiais fragilizados pelo pecado. E eu acredito piamente que de vez em quando Deus nos esconde, porque você está na presença dele, porque você serve a ele, né? Porque você submete a ele, está escondido. Então, conjecturando, mas sem cometer heresia, eu estou desconfiado que de vez em quando volta um capeta diante de Satanás e diz assim, aquele crente lá da ADVEC, já cacei ele em tudo que é lugar, não estou achando ele, já fui no emprego dele, não achei. Fui na rua dele, não achei. Fui no apartamento, não achei. Fui na casa da mãe dele, não achei. Oh, querido, Deus é um alto refúgio em muitas horas da nossa vida. Nós estamos escondidos nele. Agora eu vou terminar a minha palavra. Porque você traz uma palavra dessa, e aí, eu tenho que ser honesto e verdadeiro. Para quem são essas características? Características de Deus que se manifestam a nosso favor. Mas a favor de quem? É de qualquer um? De qualquer jeito? Não vim aqui para te enganar. O próprio texto declara. O próprio texto declara. Essas características de Deus. Deus é rocha. Deus é fortaleza.
Deus é escudo, é um grande Deus, é salvação, é sustentador, é auto-refúgio. Para quem essas características de Deus se manifestam? Vamos voltar ao texto. A abertura do versículo 1 do capítulo 18. Eu te amarei de todo o coração. Amar a Deus é o primeiro grande mandamento. E quando ele fala que vai amar a Deus de todo o coração, mente, vontade e sentimentos. Amar a Deus é ter prazer de submeter a Ele. É ter prazer de obedecê-lo. Olha o que ele está dizendo aqui no texto. Eu te amarei de todo o meu coração. Número 2. Ó Senhor. Reconhece a autoridade de Deus. Se submete à sua vontade e à sua palavra. A verdade é que muita gente quer a bênção das promessas, mas não quer a bênção da obediência. Esquece que a bênção das promessas está subjugada à bênção da obediência. Ele é Senhor, Ele é dominador, eu me submeto a Ele. Me submeto a Ele prazerosamente, porque sei que Ele tem o melhor para mim. Estou te mostrando aqui para quem que são essas características. E aí ele vai dizer, aqui ó, eu te amarei, ó Senhor, fortaleza minha. E aí ele vai dizer uma terceira coisa, o Senhor é. O Senhor é. Aí ele começa a dizer, meu rochedo, minha força. O Senhor é. Indica algo concreto, real e verdadeiro e não abstrato. Eu não falei aqui alguma coisa que é um jogo de palavras apenas do campo abstrato, emocional. Deus é, na realidade, rocha. Deus é, na realidade, fortaleza. Deus é, na realidade, escudo. Deus é, na realidade, teu sustentador. O desafio que eu faço a você é que, se você quiser experimentar isso, entregue sua vida a Ele, que essas características não são algo da abstração, é algo real e concreto. E eu pergunto a essa plateia, quantos aqui já experimentaram de maneira real essas características da sua vida acerca de Deus? Dê um brado, levante a sua mão, dê um glória, diga aí, meu irmão. Olha para quem que é. Ele vai dizer acerca de Deus, o Senhor é o meu. Possessivo. Indica relacionamento, intimidade. Relacionamento pessoal. Deus pode ser o Deus do teu pai, da tua mãe, Deus da igreja, Deus do universo, Deus da terra. Mas tem que ser o teu Deus, Ele é o meu. Deus quer se relacionar diretamente com você. Deus quer se manifestar a você. Você não precisa de intermediário, tem que ter um guru. Olha, se for através de mim, você vai chegar a Deus. Você só consegue num nível de intimidade com Deus se você tiver uma pessoa que tem mais intimidade que você. Você está aqui embaixo, o outro está assim com Jeová. Não. É o meu Deus, o Deus que se manifesta a você. E digo mais uma coisa para você que está aqui essa noite. Deus tem coisas para manifestar para você que não tem para mim. Se a gente entendesse isso. Meu Deus, aquela mulher é tão santa. Se eu chegasse no fiapo da unha dela, talvez eu recebesse alguma coisa que ela recebe, eu não recebo. Esse homem que é um pregador, esse homem que confronta, esse homem que é isso e aquilo. Deixa de bobagem, meu irmão. Deus trata com individualidades. Escute o que eu vou dizer para você aqui. Tem gente aqui nessa igreja que você não sabe o nome dele ou dela, nunca subiu nesse púlpito, nunca deu uma palavra aqui, você não sabe nem quem é, tem mais intimidade com Deus do que eu, que sou seu pastor. Está espantado? Eu não suporto a hipocrisia nem o engano. Olha, gente, aqui nessa igreja, aleluia, louvado seja eu, glórias ao meu nome. Ninguém aqui tem mais intimidade com Deus do que eu. Que conversa é essa? Tem gente aqui que ora mais do que eu.
Tem gente aqui que lê mais a Bíblia do que eu. Tem gente aqui com vida mais santa do que eu. Estás espantado olhando para mim com essa carinha dentro dessa máscara? Para você entender que você pode ter níveis de intimidade com Deus, porque não é o título que alguém tenha que determina o nível de intimidade. É o seu relacionamento pessoal com Deus. Ele quer se manifestar poderosamente a você. Ele tem coisas para você que não tem para mim, entenda isso. Essa é a grandeza de Deus. Por isso que Davi diz, ele é o meu Deus. Pode ser o Deus de Israel, pode ser o Deus dos meus pais, pode ser o Deus dos céus e da terra e dos anjos, mas é o meu Deus. Ei, você pode dizer, é o meu Deus, é o meu Deus. E ele vai dizer aqui no texto, está aqui, meu irmão, olha, lá no versículo 2, em quem confio. Em quem confio? Já ensinei a vocês e vou repetir. Confiar é perda de controle e transferir o controle para alguém. Eu confio que esse cara aqui é um bom motorista, então vai dirigir o carro. Por quê? Você passou o controle para ele. Você faz isso na sua vida muitas vezes automaticamente. E você confia até em coisas perigosas de confiar. Mas você confia. Agora, você confia em pessoas, confia em sistemas, confia em governos, confia no elevador, no motorista do ônibus, no condutor do metrô, no policial, que são confianças de coisas relativas. Agora, Deus, que pode ter o controle da tua vida e conduzir você por um caminho seguro, você não quer confiar. Em quem confio? Perca do controle, eu transfiro para Deus o controle. Aquilo que está no Salmo 37, versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Aquilo que está no Salmo 125. Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Assim como os montes estão em volta de Jerusalém, assim também o Senhor está em volta do seu povo. Olha que coisa interessante. Estou falando de confiança. Isaías 49, 23 diz, os que confiam no Senhor não ficarão confundidos. Eu não conheço nenhuma pessoa perdida porque confia em Deus. Eu não conheço nenhuma pessoa abalada emocionalmente que confia em Deus, mesmo que esteja vivendo os mais terríveis e tenebrosos momentos da vida. A confiança em Deus é algo extraordinário. É você transferir para Deus o domínio e o poder. Olha Davi, perseguido implacavelmente por quase 10 anos, por 3.000 homens, se esconde em caverna, se esconde em rocha, se esconde em território inimigo, vai para o deserto, depois vai para outro, e a turma em cima dele, ele está dizendo, olha, eu estou fazendo a minha parte aqui. E se você olhar essa história de perto, você vai ver cada livramento que Deus deu a ele. Cada livramento, cada escape, cada ação de Deus para ele não morrer na mão de Saul, coisas espetaculares que eu não vou falar aqui. Então ele está falando de algo que ele realmente fazia. Ei, confia no Senhor. Salmo 20, versículos 7 e 8. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Nós não estamos confiando num Deus de gesso, nem de prata, nem de ouro, nem de madeira. Nós confiamos no Senhor dos exércitos, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Senhor da vida, dominador do universo. Ei, confia nele, querido. Ele vai te levar por caminhos aplanados, ele vai te proteger. Esse é o Deus que eu quero pregar para você, para que você tenha uma experiência com ele e para que você veja como ele ama você e quer se manifestar na sua vida. A igreja de pé, por favor. Vestibular Agendado de Inverno ISEP. Inscrições abertas até 10 de agosto de 2021. Você escolhe o dia e a hora em que fará a prova. Prova digital. Faça em sua casa ou na ISEP. Inscrição gratuita. O candidato também pode ingressar com a nota do Enem. São válidas notas de 2015 em diante. Temos bolsas de estudos limitadas, ofertadas pelo Sistema Quer Bolsa.
cursos: Administração, Ciências Contábeis, Direito, Engenharia de Produção e Pedagogia. Inscrições em nosso site www.isep.edu.br. Vestibular Agendado de Inverno ISEP.